Esse é o episódio 0 de Homem a Homem, um podcast sobre masculinidades feitas por dois anarquistas. Eu sou o Danilo Leitor, professor de Geografia. Eu sou o Alessandro de Oliveira Campos, psicólogo e professor. E o Homem a Homem é, de certa forma, a herança de um grupo de masculinidades de mesmo nome, organizado pelo Alessandro entre 2017 e 2019. A todos os homens que participaram dele, nosso muito obrigado. A proposta desse podcast é falar de masculinidades a partir de elementos sociais, culturais e políticos. E para esse primeiro episódio, a gente escolheu falar do filme Coringa. Ou melhor, escolhemos falar do Coringa em cada um de nós. Homem a Homem. Bom, para falar do Coringa, talvez a gente tenha que dar alguns spoilers para quem não viu o filme. A gente não vai contar toda a história, sim falar de alguns elementos dela. A gente vai fazer isso a partir da fala de diversos homens, de diferentes entendimentos dessas masculinidades que entrevistamos nas últimas semanas. Fizemos para todos eles a mesma pergunta, que é: você se identifica com o personagem do Coringa no filme? Por quê? Resposta a resposta, o Homem a Homem, a gente pretende falar um pouco de como o filme dialoga com os nossos comportamentos, o nosso imaginário e as nossas reações cotidianas. A proposta é construir pontes e estabelecer um diálogo entre as diversas interpretações e identificações possíveis com a personagem. Vamos então ouvir o primeiro bloco de áudios? Tentando responder se eu me identifico com Coringa, a resposta curta é não. A resposta mais longa, tentando para lembrar o que eu sentia 3 meses atrás, eu realmente em nenhum momento eu me identifiquei com o personagem, no fato de me colocar no lugar dele, porque eu não tenho os problemas de saúde, tanto física como mentais que ele tem. Minha estrutura financeira e familiar é totalmente diferente. Em compensação, eu entendo o que aconteceu com o personagem, tenho essa empatia, porque é uma pessoa com todos esses problemas que eu disse agora. De repente a vida dele acaba numa avalanche de desgraça, com perda do emprego, a piora na saúde da mãe dele, ele é humilhado publicamente pela única pessoa que ele realmente admira lá, o comediante da TV, e nessa avalanche de merda ele é abraçado por uma catarse social. O Arthur, que vivia em desgraça, começa a ter prazer como no corpo do Coringa. Então nesse ponto a gente acaba tendo uma certa empatia com o personagem. Coloca isso já num filme, o filme te leva a isso já, a gente tá sempre olhando o mundo pelos olhos do Arthur, a gente tá sempre todo minuto do filme acompanhando o Arthur, a gente gosta do anti-herói, e o filme é do Coringa. O Joaquin Phoenix faz um trabalho incrível que não tem como não amar o personagem. Resumindo, acho que é isso. Eu entendo porque as pessoas gostaram do Coringa, mas não tem cabimento a gente se identificar com ele. Abraço. Começando pelo final, tem uma cena que ele dá uma risadinha e a psicóloga pergunta pra ele do que você está rindo, e ele, se você não entender a piada, a teoria de que todo o desenvolvimento dele, ter matado todo mundo, pode ter sido uma viagem que ele teve, né, uma brisa dele, e considerando essa uma possibilidade de interpretar o filme, eu acho que a maneira com que ele acaba romantizando a violência e ela sendo a consequência, não, na verdade, o jeito dele lidar com as frustrações dele e todas as coisas ruins que acontecem pra ele, o jeito que ele acaba respondendo a isso com violência, é um impulso que, ao assistir o filme, eu sentia aquela raiva, eu conseguia sentir um sentimento parecido,
E eu acho que muitos caras, depois que assistiram um filme no cinema, se tivesse combinado direitinho, dava pra todo mundo sair na porrada, porque a raiva que é transmitida nesse filme é extremamente contagiante. Então, eu acho que me identificaria até com um jeito de pobre coitado que às vezes parece que ele se coloca. Então, ele sendo a vítima, e o único jeito seria reagindo à violência. Um comportamento que eu já percebi que já tive algumas vezes, e tentei cortar imediatamente, assim, uma coisa que é muito possível, mas o desejo tá ali ainda, mesmo que reprimido. Bom, se eu me identifico com o personagem Coringa, eu acho que acaba sendo muito peculiar, porque o personagem em si, ele sofre diversos distúrbios psicológicos, vive numa eterna melancolia gerada por uma infância totalmente ilusória, a falta de amor, o bullying, a rejeição, permeia ali todos os momentos ali da vida dele. É uma pessoa que sempre está atrás, né, de ter voz na sociedade, enfim, de alguma maneira, tanto no ramo profissional, no pessoal, e a partir do momento de um ato que acaba sendo agressivo, enfim, violento, em cima de um lado mais forte, que no caso é a elite, acaba sendo impulsionado pela imprensa, a mídia, de uma maneira que ele consegue, sim, despertar nos outros, na sociedade, um movimento que acaba criando uma pessoa que sofre a rejeição, vira um ato heróico, né? Eu acho que se for ver na nossa vida hoje em dia, tanto nos lados, partidas, enfim, sempre temos um líder que acaba tendo, enfim, pensamentos que as pessoas acabam seguindo os mesmos ideais, tanto pro bem quanto fomentando o ódio. Então, eu acho que é um filme que é muito similar ao que a gente viveu, que a gente vive e o que a gente vai viver na nossa vida, né? E em cima do personagem em si, a identificação que eu tenho, se for ver muito mais para o lado psíquico, né? Para mim eu acho que é viver o bullying que as pessoas sofrem, né? Que eu já sofri na minha infância. É complicado se você não tiver um apoio familiar, se não tiver um apoio, enfim, que seja de um profissional, porque a sua infância, ela constrói quem você é hoje em dia. Então a gente tem que ficar muito atento com isso e com a sociedade, com a geração que está vindo hoje em dia, para a gente não conseguir tomar cuidado para não criar pessoas justamente com movimentos ou ideologias que acabam sendo de uma maneira muito agressivas, né? Então é isso, eu acho que acaba sendo muito peculiar falar sobre esse filme, falar sobre pontos em geral. Eu acho que acaba sendo um áudio, nem sei o áudio, acho que acaba sendo um filme aqui pra gente conseguir discutir diversas abordagens. E aí, Ale? O que você tem pra comentar desses 3 áudios? Então, só esses 3 áudios aí já daria pra gente ficar quase o tempo todo que a gente propôs aqui, né? Mas eles trazem coisas bem peculiares. Eu vou tentar comentar brevemente cada comentário desse, porque eles são distintos, mas eles convergem em alguns lugares. E eu fiquei pensando no primeiro, muito o que essa pessoa fala a respeito da empatia, né? E eu sempre fico pensando, ele diz, né, no primeiro momento não me identifico em nada. E aí ele diz por que ele não se identifica com o Coringa, porque para ele não faria nenhum sentido ele achar que tem alguma identificação. Mas tem muita empatia, né? Tem muita empatia. E aí eu fico pensando como é que os homens constroem solidariedade. Como é que se dá a questão da solidariedade nas masculinidades?
né? Porque se por um lado há toda uma empatia, uma predisposição para essa empatia, por outro, a gente no cotidiano vê a dificuldade que é, na realidade, para as pessoas externalizarem o que elas precisam, né? Elas realmente serem ouvidas naquilo que elas estão guardando dentro de si. Pelo menos de modo geral, os homens eles conversam sobre temas variados, né? Mas a gente não se expõe muito. A gente é muito cauteloso com as nossas exposições, né? E eu fico pensando exatamente o Coringa, né? Enfim, antes de ser o Coringa, depois do Coringa, como é que as pessoas ouviam ele, né? Ou não ouviam, na realidade. Então eu fico pensando muito como é que a gente constrói solidariedade entre homens, de fato. Eu não sei, eu fiquei com esse primeiro áudio também, com a impressão de que a empatia é com a impotência, né? Parece que é isso, a empatia, com a situação de impotência. Sim. Só que a questão é que a impotência, ela só é impotência porque o oposto dela, que seria a potência, é exatamente o macho alfa. É o macho de sucesso, né? Sim. Então quando você é um macho que não é alfa, que tem problemas, que todos têm na verdade, mas quando você tem problemas que são perceptíveis publicamente, como a risada dele, que ele não consegue controlar, e ele tem que falar pra todo mundo que ele tem um problema mental porque ele ri em situações inapropriadas, ou um emprego precário, ou não consegue se aproximar de mulheres, aí ele essa impotência que se torna pública, ela é sempre o oposto da ideia de macho alfa. E aí a empatia que as pessoas acabam sentindo é com essa impotência. E o que me impressiona, e até aparece um pouco depois do segundo áudio, é que a solução para lidar com essa impotência, acho que parece que tem duas saídas. Ou você se torna um macho alfa, e aí você se torna potente, ou você usa a violência para destruir o que, na sua opinião, que pra você causa a impotência, que tá sempre fora de você. Sim. Nunca é pra destruir algo dentro de você, né? Sim. E aí a gente voltaria na competição, né? Então a gente tem uma supressão da solidariedade na realidade, porque seria falsa, né, essa empatia. E aí eu fico pensando que esse lugar da violência que a segunda fala coloca para nós é muito interessante, porque vai falando da raiva no primeiro momento, né? Fala, não, você vai sentindo a raiva, você vai... E aí eu fico pensando que essa raiva, ela se confunde com uma agressividade, né? Porque a raiva e a agressividade não são a mesma coisa, né? Porque a questão da agressividade, ela, num primeiro momento, ela é fundamental. Ela é fundamental, é que nem o medo. Não é? A gente ter medo é fundamental. Qualquer mamífero, qualquer bicho tem medo. E não é diferente com a gente, porque o medo, ou ele faz a gente se preparar para fuga, ou se preparar para se preservar, para reagir, para se preservar. De qualquer maneira, as duas são instintos de sobrevivência, de preservação, né? De qualquer forma, coloca isso pra gente. Porém, eu acho que o que o segundo depoente aí nosso faz e sinaliza, sem dizer que é o fato dele estar, na realidade, externalizando um ódio de classe. Né? Eu acho que muito aí tá presente um ódio de classe. E, inclusive, isso vai aparecer em outros momentos, né? Quando se justifica a fala, não é, de vingança em relação a quem matou aqueles 3 jovens cidadãos de bem, né, aqueles 3 jovens exemplos da sociedade bem-sucedida, né, e tal. Então aparece ali uma defesa daquele estilo de vida. Não é só uma defesa da vida, é uma defesa daquele estilo de existir. Então, eu acho que cabe a gente pensar o lugar da violência na sociedade, né? E o lugar da violência na história. Eu ia te perguntar bem isso, eu anotei aqui no meu caderno como um questionamento. Você acabou de dizer que o medo e a agressividade
são importantes para o ser humano, como um animal, Sim. biologicamente falando, para a sobrevivência. Mas eu anotei a violência como extravasamento desse medo, dessa agressividade. Será que a gente pode considerar isso como inerentemente humano ou culturalmente masculino? A violência, não o medo, né? Mas o transpor do medo para a violência. Existe agressividade sem violência? Se bem que aí a gente vai estar numa seara muito complicada de o que é violência, o que está sendo considerado violência. Mas eu queria pegar um pouco da fala mesmo dessa segunda pessoa, que é assim, se tivesse combinado direitinho, dava pra todo mundo sair na porrada no final. Né? Que me lembra até o Clube da Luta, sabe? Sim. Aquela coisa de você colocar pra fora espancando alguém. E o que é o Clube da Luta civilizado, se não o MMA? Né? De certa maneira. Né? É um pouco Clube da Luta. Uma situação controlada, né? Controlada, uma situação controlada. É bem melhor né? essa palavra do que civilizado. E a outra coisa que tá no áudio dele também que me interessou, falando de violência, é que ele se identifica com um jeito de pobre coitado com que ele se coloca e que não tem saída sem a violência. E aí logo depois ele fala assim no final, que ele já sentiu isso também e tentou cortar, mas que apesar de ele tentar cortar imediatamente, ou seja, identificar que sentir isso e querer reagir violentamente é errado de alguma maneira, social, moralmente errado, esse desejo ainda tá dentro dele. Ainda que reprimido, ele fala isso. Esse desejo ainda tá em mim, mesmo que reprimido. Né? Então, se é desejo, esse desejo de violência por se sentir acuado, o que significa essa repressão desse desejo, né? Sei lá, eu falei um monte de coisa confusa aqui, mas a minha questão é com a violência. A violência, ela é natural, ela é social, ela é cultural, e será que é o modo masculino? Eu acho que ele é predominante publicamente. A violência eu acredito que ela é predominante masculina. Mas eu não posso dizer que a violência enquanto linguagem é exclusivamente ou predominantemente masculina, né? Porque as mulheres podem ser violentas de muitas formas, né? Particularmente simbólica, né? Particularmente emocional. É só a gente pensar em, sei lá, em relações abusivas, né? Isso tá presente em inúmeras circunstâncias, inclusive entre duas amigas, né? Isso pode estar presente. Então, eu acho que a grande questão é que a violência, enquanto linguagem, é um problema. Porque a violência, até onde eu entendo, e daquilo que eu já estudei por aí, em diferentes culturas, ela aparece como diferentes linguagens. A violência sempre esteve presente na cultura humana, mas o que distingue a violência enquanto linguagem da cultura humana, e aí especificamente enquanto linguagem do patriarcado, é que na sociedade patriarcal a violência é regra para resolução de conflitos, para disputa, não é regra. Enquanto em outras sociedades não patriarcais a violência é exceção, né? A violência é exceção. Inclusive eu até cito uma delas que é, por exemplo, os povos da América do Norte, né, cara? E aí eu vou falar particularmente aí um pouco dos mexicas, né? E o que é também conhecido pelos astecas. Todo mundo pensa, uma sociedade guerreira, etc e tal. Cara, tem relatos, né, de batalhas entre eles ou com outros povos, que na hora que os caras chegavam lá pra sair na porrada, né, cara, e pra se matar, os caras olhavam e falavam, ih, meu, dá uma olhada nos caras, os caras não estão armados direito, ih, olha, os caras estão em número menor. Galera, ó, vocês aí, passa lá pro lado dos caras. Leva umas armas lá pros caras, pra pelo menos ter graça, né? Pelo menos ter graça, cara, né? Pelo menos ter... Cara, a ideia, por exemplo, a ideia de genocídio, cara, é uma invenção europeia, cara, né? Se você vê, por exemplo, você pega a África, o continente inteiro na África, não tinha genocídio, cara, até a chegada do europeu. Né? Os genocídios na África é uma instrumentalização eurocêntrica. Enquanto professor de Fundamental 2, quando você fala que a violência como regra para resolver conflito, você vê isso o dia inteiro, o tempo todo. Todas as violências que a escola promove e que eles promovem entre eles também, reproduzem o tempo inteiro, eles querem resolver sempre com violência, com porrada, né? O tempo inteiro. Sim. E aí você falando das questões de outras sociedades,
é uma ficção científica, né? Mas acho que ela é criada em cima de pesquisa histórica. O negócio do Pantera Negra, né? Sim. Que é uma sociedade altamente tecnológica, com mulheres em lugares de poder, inclusive guerreiras, né? Que são a guarda pessoal do rei e tal. Mas a violência aparece na disputa simbólica, que seja pelo trono, né? Quando o novo rei vai ser empossado, se alguém quiser questionar o comando dele, tem que vencer ele num duelo. Um duelo que não é de morte, isso que é interessante, é um duelo que não é de morte. Sim. Apesar de... E aí ele se torna de morte quando entra uma pessoa que veio exatamente dos Estados Unidos, que tem um treinamento militar, e que é o anti-herói do filme, que não é tão anti-herói assim, né? Mas que quer... que vence o duelo e joga ele lá embaixo da cachoeira pra matar ele mesmo. Não era... Uma disputa que não era de morte até o momento anterior, se torna uma disputa de morte, de aniquilação, de tirar, de eliminar o outro lado. Sim, sim. Então, e aí eu fico pensando nisso, né? O papel da violência aí. Porque, cara, tem um livro genial, cara. Tem um livro genial do René Girard, que chama A Violência e o Sagrado. Né? E ele vai falar dessa condição, cara, do lugar da violência como expurgo. Né? Como um expurgo, cara. E aí você sacraliza uma série de situações, né? A relação com o corpo, né, cara? Então, eu acho que hoje o que o Coringa traz pra nós é um pouco da violência como espetáculo mesmo, né, cara? A violência como uma estética. Por isso que vibra, por isso que reverbera em todo mundo, né, cara, e tal. Mas eu acho que se for falar, por exemplo, de ódio de classe, né, que é isso que o Coringa expressa bem, que tanta gente vai se identificar, e nem sabe que é ódio de classe, né, cara? Né? Nem sabe, eu acho que coloca um pouco isso. Que é o que a terceira fala apresenta também, não é? A terceira fala coloca pra gente um pouco dessa luta de classes enquanto necessidade de externalizar o ódio aí. E aí eu acho que tem duas coisas que eu queria talvez pontuar, ele fala a respeito do exemplo, né, cara, de que o Coringa acaba se tornando um exemplo. É verdade, ele se torna um exemplo. E é por isso que a galera ao redor dele ali vibra e inclusive vão lá e salvam ele, né, cara, das mãos da polícia, né? Mas ele, apesar de ser exemplo, ele não é referência. É como o Mano Brown fala, né, cara? O Mano Brown fala isso até hoje, né, cara? Ele fala isso. As pessoas falam, não, Mano Brown, porque você é um exemplo de pessoa que saiu da periferia, que sobreviveu, que venceu, que não sei o que. Ele fala, pode parar. Eu não sou exemplo pra ninguém, cara. Eu entendo que eu posso ser referência. Agora, ser exemplo nem vem, cara, né? Eu acho genial ele estabelecer esse limite, porque é disso que se trata, né, cara? Porque o exemplo, ele é sempre uma construção idealizada, né? Ele é sempre uma construção idealizada. E quando a gente está idealizando o exemplo de alguém, a gente está perdendo a dimensão humana dessa pessoa. Significa que essa pessoa pode errar, essa pessoa pode falhar, essa pessoa pode nos desapontar, cara. Ela pode nos decepcionar. E aí como é que a gente fica quando as pessoas nos desapontam e provocam isso com a gente, né? É bem legal essa ideia, porque dialoga bem com a coisa do Coringa ser o Arthur e o Coringa ao mesmo tempo, né? O Arthur é um ser humano que falha, o Coringa já é um arquétipo, né? Que não falha, que ele vira exemplo mesmo. Mas eu achei legal o terceiro áudio. Foi o primeiro áudio que... Os dois primeiros áudios falaram muito de questões individuais e de sociais, claro, mas do sentimento em relação ao personagem quanto ao sofrimento dele, né? Não tocaram tanto no contexto. Tocaram mais menos do que no terceiro. Acho que o terceiro áudio trouxe um pouco mais do contexto e fez uma relação que eu achei bem legal, né? Com a mídia como um fator de impulsionamento do que acontece, tanto da exacerbação da morte dos 3 cidadãos de bem, como você falou, como da criação do Coringa enquanto o que ele se tornou. E dialoga muito com uma coisa que aconteceu essa semana, que eu não sei se você viu, no Cidade Alerta, que estão questionando, né? Porque uma mulher estava desaparecida e o suspeito era o ex-marido, sei lá. E aí colocaram a mãe da mulher ao vivo. E aí perguntaram pra ela, você quer mesmo saber o que aconteceu? O que pé tá investigando? Ela falou, eu quero. E aí entrou o advogado do cara, em off, falando, meu cliente confessou o assassinato, ele indicou onde tá o corpo, e ele tá agora na delegacia, ele se entregou pra polícia. E aí a mulher desmaia e começa a gritar desesperada, porque ela ficou sabendo ao vivo que mataram a filha dela.
O que tem a ver com o Coringa? Essa banalização da violência na mídia, a ponto de você dizer pra uma mãe que a filha dela foi morta ao vivo, é um negócio que quebra tanto, extrapola tanto o limite que a violência se torna qualquer coisa. O que é perto disso, perto do negócio desse, o que é violência mais depois disso, né? E aí eu acho que ele traz essa questão da mídia e traz uma questão dos líderes. Ele fala assim que a mídia ajuda a criar líderes e que os líderes começam a surgir muitas vezes a partir dessa entronização que a mídia traz. Não tem como não pensar em Bolsonaro, por exemplo. Sim. Não tem como não pensar em Trump, em Bolsonaro, em todos esses caras. Ou mesmo, para não falar que a gente falou só da direita, ou mesmo em Lula, porque Lula também foi usado pela mídia quando a mídia achou que fazia sentido, ou mesmo em Collor, ou em, sei lá, todos eles, né? É um processo. Né? Na construção política é esse populismo aí, né, cara, que na verdade se propõe a não construir autonomia, né, cara, não produzir reflexão, né, cara, não retira a possibilidade das pessoas. E aí das pessoas, estou fazendo uma generalização enquanto povo, de se tornar protagonista da própria história, né, cara? Porque você pega e espera que o outro delega pro outro, né, cara? E aí não importa, Lula, Bolsonaro nesse sentido tem a resposta, né, cara? Tem a resposta. Eu acho que eu só queria sinalizar mais uma coisinha aí desse último, que é o seguinte, quando fala a respeito de uma coisa da melancolia e da infância, né? É verdade, cara, o que acontece na infância, ela se torna um marcador para quase a vida inteira, e depois, enquanto adulto, é muito difícil transformar algumas dessas marcações e dessas experiências da infância. Mas o que eu quero dizer é que é o seguinte, a questão da angústia também é uma questão fundamental, porque aí é sociedade ocidental, né, cara? A gente não aprende a lidar com angústia, né? A gente não tem educação emocional. E a angústia, ela é fundamental também, cara. Né? Assim como a agressividade tem lugar, não é? Assim como o medo tem lugar, a angústia também tem lugar. Inclusive, né, Freud, da psicanálise, considerava a angústia combustível, né, cara? Considerava a angústia algo fundamental para poder garantir pulsão de vida e não pulsão de morte, né, cara? Então, eu acho que a gente poder entender a angústia no Arthur, cara, é fundamental, porque primeiro ele não consegue nomear o que ele vai experimentando, o que ele vai sentindo, né? E depois ele também não consegue compartilhar isso. E o lugar da angústia para uma sociedade que nem a nossa é fundamental, porque quando a gente não entende a angústia, a gente vai atuando nos seus sintomas. E é aí que a gente se faz valer da violência como uma ferramenta para poder externalizar essa angústia. A violência, da forma que ela muitas vezes aparece, ela é apenas uma condição sintomática, ela não é causa. Ela não é causa, não é? Porque a causa está na angústia, e aí a gente precisa entender de que angústia a gente está falando, qual é a angústia que está sendo produzida e por que ela não está podendo ser elaborada, por que ela não está podendo ficar consciente. Não é? Então poder ficar consciente das angústias é fundamental para você não atuar na violência enquanto manipulação e desespero. Né? Porque, por exemplo, na luta de classes, sei lá, né, cara, eu pelo menos não sou um pacifista aonde negligencia o papel da violência nos processos revolucionários, né? Então, mas você precisa estar consciente disso, né, cara? Eu também porque não sou um pacifista. Porque senão a gente vai fazer o quê no processo revolucionário? Vai fazer vingança, cara, vai ficar produzindo vingança. É o que aconteceu em um monte de lugar, né, cara? Pô, eu não gosto do meu vizinho. Eu vou lá, cara, junto a galera que agora tá na revolta. Ó, galera, meu vizinho, vamos lá. E o cara, não tem nada a ver. É uma desavença minha dele lá, né, cara? Então a gente poder entender a angústia é fundamental, senão a gente fica aí batendo cabeça. Muito bom. Nesse primeiro bloco a gente ouviu 3 homens brancos, um deles se declarando hétero, outro se declarando homossexual e outro se declarando pansexual. 2 homens cis, um homem trans. 2 homens que se consideram de classe média alta e um homem que se considera de classe média baixa. Vamos para o próximo bloco de áudios agora, então? Bora! Bom, eu acho que
o ponto que eu mais me identifico dentro do filme com o personagem é o cenário de avareza que ele vive, né? Que acaba formando o caráter dele, que acaba gerando todos os surtos que ele tem. Eu acho que é algo que eu consigo ver na minha vida. Ele é sempre discriminado pelas loucuras dele, né? Pela doença mental que ele tem. E eu acho que dentro da nossa realidade, você não precisa ser um doente mental para sofrer esse tipo de preconceito, né? Até mesmo para aquele que deveria ser o seu igual, assim, dentro de uma realidade social, dentro do próprio subúrbio que você vive, você sofre discriminação e preconceito a todo momento. Então, acho que esse é o ponto de maior identificação. Fora questões de frustração amorosa, que eu acho que todo ser humano passa por isso, e ele consolida essa frustração dele de uma forma diferente dentro de uma realidade que ele mesmo cria, né, com a pessoa na qual ele queria se relacionar. E esse é um ponto também que eu já me identifiquei, porque às vezes a gente cria uma situação de reciprocidade onde não existe, né? E isso eu acho que é mais comum do que deveria. Outra coisa que eu identifico muito também é dentro dessa mesma questão social, né? Mas de uma forma mais política, onde ele vê que a cidade que ele vive, toda essa questão de avareza, toda essa questão de pobreza e discriminação é causada por uma única empresa, né? Dentro da nossa realidade são várias, mas eu acho que a questão ainda é a mesma. A gente pensa que a culpa é do governo, a culpa é dos políticos, mas quando na verdade os políticos já há muito tempo estão nas mãos das grandes multinacionais, das empresas que dizem o que deve e o que não deve fazer, quem pode e quem não pode entrar nos lugares, né? Quem tem e quem não tem o direito. Então é outra questão que eu me identifico muito. Eu acho que eu me identifico mais com o cenário que ele vive do que com ele em si próprio. Porque muitas vezes o nosso ao redor que forma a gente, né? Vamos lá. Se eu me identifico com o Coringa, em vários aspectos eu me identifico. Porque aparece ali, no contexto geral, uma situação de precariedade em relação ao neoliberalismo que pega todo mundo, né? Então, não vivencio necessariamente as mesmas questões que o personagem apresenta no filme, mas sei que são flagelos aos quais eu também estou sujeito, né? Afinal de contas, eu não tenho plano de saúde, estou num contexto de trabalho que é bastante instável, me vejo com uma emocionalidade, com um lugar afetivo que é quebrado por muitas razões, né? Inclusive identitárias, estruturais, do como se pensa a realização de uma pessoa, mas ao mesmo tempo ele é um personagem branco e eu não sou branco. Então há questões ali que tangem tão somente no ser. Ele gerou uma identificação muito grande em outros grupos, né? Até muitas conversas sobre masculinidades eram pautadas nos problemas desse homem branco, né? Na verdade, esse Coringa deveria, enfim, não colocando como um avatar genérico para representar as vivências de muitas pessoas negras, né? Mas a profundidade de problemas que tem ali, de precariedade familiar, essa falta de estrutura, corresponde muito também a grupos aí que, enfim, são diaspóricos e no contexto da diáspora vivem uma precarização da própria vida bastante intensa. Então eu acho que é isso, não me identifico completamente com o personagem, na verdade não me identifico com o personagem, porque as respostas que ele dá, inclusive, para enfrentar as situações que são colocadas para ele não são ações que eu tomaria necessariamente, mas, enfim, nunca me ocorreu passar pelas medidas que ele vivencia. Então, não tem como eu me colocar nesse personagem
no todo. Não me identifico, então, nesses aspectos do direcionamento que as coisas tomam, né? Na vida dele. E é um filme, e é uma doença, e eu tenho uma pessoa com doença na minha família, eu sei que são questões bastante complexas. Então, em vários aspectos, eu me identifico, mas no que tange a identidade, eu não me identifico, né? Me vejo ali enquadrado como sujeito dentro do mesmo sistema que é neoliberal e vai cortando cada vez mais e mais. Mas é um filme que, de modo geral, eu saí com um puta mal-estar, porque ele não lança direcionamento nenhum, né? Enfim, em mim ele só causou um mal-estar. Preferia nem ter assistido o filme, na verdade. E depois que eu terminei de ver, cheguei a essa conclusão, né? Me parece um filme desnecessário, e tem outros filmes que tratam de um lugar que é mais próximo às minhas vivências. E então não tomo ele como modelo para me refletir enquanto pessoa, enquanto sujeito, enquanto agente também. Não tomo como referência, mas muitas das questões que atravessam o filme atravessam a todas as pessoas, né? E eu acho que é isso aí. Falou, beijão. Bom podcast pra gente. Então, irmãozinho, assim, num certo ponto, sim, me identifico, sabe? Identifico, de modo geral, o que anda acontecendo no mundo, acho, sabe? Em relação a excluírem certos tipos de pessoas que não se encaixam na maneira em que entre parênteses, sociedade acha que as pessoas têm que viverem, né? De certa forma. Aí, nessa parte, sim, cara, me identifico. Em outra também, sobre essa loucura, sabe? De tudo que envolve o filme, sabe? Essa loucura que ele vive. E se manter de pé, e conseguir se manter de pé diante de todos os problemas que ele teve. E até a doença que ele tem, né? Em relação a esse tipo de coisa, eu me identifiquei bastante. E gostei demais do filme. Achei que abre nossa cabeça para certas coisas assim também. E achei super interessante, sabe? Gostei bastante. Como é que é, Danilo? O que você achou dessas falas agora, meu velho? O que a gente pode pensar aí, cara, a partir daí? Eu acho que elas trouxeram novas questões, né? Dá pra ir bem mais longe. Bem mais longe não. Dá pra seguir explorando as masculinidades ou os efeitos do filme na masculinidade de cada pessoa que a gente entrevistou com essas falas. Começando pela primeira, eu acho que uma fala que trouxe duas coisas, na verdade, que ainda não tinham sido colocadas. Ele também diz que se identifica mais com o cenário do que com o personagem em si, mas ao mesmo tempo depois fala que se identifica com a personagem na questão das frustrações amorosas, que como às vezes a gente cria uma reciprocidade na pessoa que a pessoa nunca nos deu, e a gente sofre com isso. Mas ao mesmo tempo ele diz que ele não é por conta disso que ele assume que isso é um erro, né, na fala. Que não faria o que o Coringa fez, até porque o Coringa tem uma doença mental, não é uma questão de escolha, né? Mas enfim, ele coloca, isso é um problema e eu não faria isso. E outra coisa que esse primeiro áudio trouxe que eu achei interessante é o papel do capital na história, né? Ele fala das corporações, que no filme, na Gotham do filme, tem uma corporação que manda em tudo e que ferra a vida de todo mundo. É por conta da corporação que o Coringa não tem mais atendimento médico, por conta da corporação que tá todo mundo pobre, empobrecido. Ele traz no áudio que não é só uma corporação na vida real, são várias, mas que a gente deveria olhar para essa questão do capital mesmo, do poder do capital, e não apenas olhar para seus representantes políticos. Então acho que essas duas coisas que ele trouxe são interessantes. Só não sei quanto ou como isso se relaciona com a ideia da masculinidade. Acho que se relaciona porque no começo do áudio ele fala que se identifica com a situação de avareza que o Coringa tá, e que mesmo no subúrbio, isso é muito real, nos subúrbios, os próprios discriminados também se autodiscriminam entre si, né? E a pessoa que falou é uma pessoa de classe média baixa que vive num subúrbio e colocou ali a identidade. Então acho que quando a gente fala de masculinidades no plural, não dá para ignorar a construção de masculinidade atravessada pela questão de classe, né? Uhum. Então uma pessoa pobre vendo esse filme não tem a mesma reação que uma pessoa rica ou de classe média alta vendo esse filme. Os pontos de identificação ou de estranhamento não vão ser os mesmos.
Talvez a questão seja também, uma das questões seja também pensar onde que são os mesmos. Porque talvez aí resida um masculino comum a todos. Aí resida o Coringa que existe em todos nós, em cada um de nós. Né? Não sei se eu sei dizer onde está esse comum, ou se dá pra dizer, mas enfim, o que eu pensei nesse melhor foi por aí. Sim. Mas interessante, porque eu fico pensando que fico pensando no Bruce Wayne, né, cara? Fico pensando no Batman, né? Que ele é o ideal do homem, né, cara? Né? Todo mundo acha que o Batman que é o foda e o Coringa é um merda, né, cara? E esse é o jogo do capitalismo, né, cara? O capitalismo vai explorando essa construção simbólica fodão bosta, né? Ou você tem que ser o fodão ou você é um bosta. Ou você se sente foda ou você se sente um merda, né, cara? Você vai jogando. Então eu fico pensando assim, o capitalismo, cara, o capitalismo não inventou a miséria, né? Ele não inventou a pobreza, cara. Mas que ele aprimorou isso muito bem, ele aprimorou. O que eu acredito e percebo, cara, é que, quer dizer, acredito, não é uma questão de crença, mas o fato é que o capitalismo, ele gera sofrimento. E eu prefiro dizer que o capitalismo gera sofrimento e não necessariamente miséria, porque é intrínseco ao capitalismo produzir sofrimento, cara. É intrínseco. Quando o nosso primeiro homem aí tá falando dessa condição da avareza, eu tô entendendo que ele tá falando, na realidade, de uma precariedade no cotidiano, né, cara, com a qual ele se identifica. E aí o que acontece nessa precariedade do cotidiano? Uma restrição que, além de material, é simbólica. E essa restrição, cara, ela é muito desesperadora, porque faz com que quem viva essa precariedade vá se dando conta que os repertórios que tem são insuficientes para lidar com isso, né? São insuficientes, né, cara, para você poder lidar com esse negócio no capitalismo, né? E quando você consegue mais ou menos lidar com isso e sobreviver a isso, por exemplo, o capitalismo cria os seus ardios, né, cara, para, por exemplo, dizer que, tá vendo, meritocracia, lá, ele conseguiu sair da condição de miséria, ele conseguiu crescer, virou alguém, né? E por aí vai. O fato é, cara, que, o Batman, cara, o Batman tá se lixando pra meritocracia, cara. O Batman precisa de meritocracia, cara? Isso funciona pra ele? Cara, a meritocracia só funciona pra classe média. Só funciona pra classe média. Porque quem é rico, quem tem herança, quem vive de renda, quem vive de acúmulo de capital, como o Batman, cara, foda-se a meritocracia, cara, né? Foda-se. E alguém, né, numa situação de extrema vulnerabilidade social, também foda-se a meritocracia, cara, porque, né, a gente sabe que no cotidiano, na realidade, cara, a probabilidade de você sair, né, pelo seu próprio mérito, esforço, de condição de miséria, dessa precariedade simbólica, cara, é mínima, né? Você precisa de uma condição estrutural para poder transformar essa realidade, né? Eu acho legal, você falou do Batman bastante, eu acho legal que no filme aparece o Asilo Arkham, né? Que é um elemento de vários dos quadrinhos do Batman Coringa, né? Que é uma instituição prisional para pessoas com problemas mentais. Por isso que o Coringa vai para lá, por isso que o Coringa fica preso lá, etc. Tem um quadrinho chamado Asilo Arkham mesmo, o nome do quadrinho é Asilo Arkham, em que ele cria um motim. Ele começa um motim lá dentro, os loucos se amotinam no Asilo Arkham, e a exigência dele é que o Batman vá lá dentro negociar com ele, senão ele não vai libertar os reféns. E o Batman não quer entrar lá dentro, porque ele tem medo de entrar lá dentro e descobrir que ele também é louco. E é muito louco esse quadrinho, porque fica essa coisa, quem que é de fato, quem que tá doente aí? É o cara pobre, com vários traumas, uma doença mental, que no mundo patriarcal usa do recurso que o patriarcado te ensina a usar, que é a violência, para ter voz, ou é o rico que teve tudo, não teve nenhuma restrição a vida inteira, e mesmo assim se coloca num lugar moral de superioridade, de se poder julgar pessoalmente quem deve e quem não deve morrer, quem deve e quem não deve ser preso. Quem que realmente está doente? Onde está, socialmente falando, a doença está onde aí? O Batman não tem doença mental diagnosticada, não tá tratando nada, né? Ele tem um trauma de infância, e a forma dele
lidar com esse trauma de infância é usar o poder de classe que ele tem no seu extremo, que é tornar ele o juiz, o executor da pena e o capataz tudo ao mesmo tempo, né? Esse Batman, esse cidadão do bem que o Batman é o mesmo cidadão do bem bolsominion, cara, é o mesmo cara, é a mesma pessoa, né? O Batman da nossa vida é muito pior que o Batman, que é a polícia militar, tá ligado? A policial militar, a galera que entra na polícia militar sonhando em ser um Batman de farda. Quer dizer, o Batman também usa farda, né? Uniforme. Mas é cinza, inclusive, né? Sim, então... também ali, né? Nossa, eu acho que você tá colocando algumas coisas importantíssimas aí, Mandes, que eu fico pensando, por exemplo, o manicômio, cara, assim como a prisão, eles são, na verdade, são instituições de contenção social, né, cara? Porque a prisão não é uma instituição de reabilitação e o manicômio não é uma instituição de promoção de saúde. Né, cara? Se tem um lugar onde não tem saúde mental, é no manicômio. Se tem um lugar onde não tem o entendimento a respeito da liberdade, é na prisão, cara. Então, você está falando de instituições que vão sendo criadas e estruturadas para dar conta, principalmente dos coringas, né, cara? E aí me vem muito duas coisas. Aqui da nossa realidade, o Sandro, né, cara, do ônibus 174. Coringa, né, cara? Coringa. Baita documentário, inclusive. Né? Documentário fenomenal, né, cara? E um Coringa, cara. O cara é um Coringa. Né? Você olha a trajetória de vida do cara, né? O que aconteceu. O cara foi sobrevivente da chacina da Candelária, cara. Depois o cara viu a mãe dele ser assassinada na frente dele. Né? O cara morou na rua... aí boa parte da infância, da adolescência, cara, o cara entrou, passou a ter o que na psicologia lá, um termo mais técnico lá do Goffman, cara, passou a desenvolver uma carreira, né, cara, institucional, que é quando o sujeito entra e sai das instituições totais, e que ele passa a ser marcado por isso, né, cara, ele passa a ser lido a partir dessas entradas e saídas das instituições. E então é isso, né, cara? O Coringa tá aí, é o Sandro, cara, né? O Coringa tá aí. Aí a gente faz uma pergunta que eu aproveito para puxar o segundo áudio desse bloco, que é a diferença principal do Coringa pro Sandro é que o Sandro era negro. Exato. E aí a pergunta, o segundo áudio me deixou com uma pergunta. Quando ele compara a situação do Coringa com a situação de muitos homens, muitas pessoas, na verdade, que passaram por processos diaspóricos, como ele diz, né? Eu fico com a pergunta, será que, na opinião desse segundo áudio, o Coringa seria melhor representado como um homem negro? Não acho que é isso que ele quis dizer, mas a questão pra mim ficou, se o Coringa fosse negro, no filme, a gente estaria reforçando o estereótipo. Mas ao mesmo tempo, por que quando finalmente um homem nessa situação se torna o herói do filme, né? Porque a gente tá perdendo para outras pessoas, mas se a gente perguntar para nós mesmos, a gente também se identificou com o Coringa em algum sentido. Eu me identifiquei com o Coringa em vários momentos do filme, eu imagino que você também. Mas se eu colocasse um homem negro, talvez reforçasse um estereótipo, mas se ele fosse um homem negro, será que a nossa identificação, aí no caso não minha e sua, nossa enquanto masculinidades, né, enquanto homens, será que nós homens, principalmente os homens brancos, os homens de classe média alta, será que nós nos identificaríamos com ele tanto quanto ele se identificou, sendo ele um homem branco? Sim. Acho que essa pergunta ela é delicada, ela é difícil, né, cara? Mas é uma ótima provocação. E aí é aquilo que você falou, assim como você tinha dito anteriormente, que não dá pra gente pensar a pluralidade das masculinidades sem a questão de classe, não dá pra pensar as masculinidades sem a sua dinâmica étnico-racial. Né? Uma coisa é um homem branco pobre, outra coisa é um homem negro pobre. Uma coisa é um homem branco de classe média, outra coisa é um homem negro de classe média. Né? Então eu acho que esses marcadores raciais, cara, é muito curioso, porque o Coringa no filme, ele não é uma regra, né, cara, do homem branco, ele é uma exceção naquela construção. Pra gente, e lá nos Estados Unidos também, o Coringa, ele enquanto regra, ele é negro, cara. Ele é índio, ele é latino, né? Ele seria isso aí, cara, né? Ele seria outra coisa que não aquele sujeito
né? Branco, que era um... O cara é um palhaço, né, cara? O cara tá envolvido com a arte ali de alguma maneira, né? Mas que de forma muito precarizada, né? Evidentemente, né, cara? Então eu acho que não dá pra gente falar dessa pluralidade das masculinidades sem levar em consideração esse recorte. E eu acho que o áudio sinaliza, né? Sinaliza quem tá dizendo, quem tá falando. É um homem negro. Né? Ele diz, eu não sou branco. Né? Ele diz, eu não sou branco, né? Ele diz, eu não sou branco. E inclusive ele dá uma provocada de que tirou uma identificação em outros grupos, o Coringa, e que inclusive muitos debates de masculinidade depois do filme foram pautados nos problemas desse homem branco. Ele fez questão de marcar. Sim. Os problemas dele eram de um... Sim, né? Sim. E aí eu acho que olhar para isso de novo, né, cara? Olhar para essa relação entre as masculinidades não brancas, as masculinidades não hegemônicas e o capitalismo também é fundamental, cara, porque o capitalismo ele sempre reforça a elaboração do estigma, né, cara? E o capitalismo ele sempre se faz valer da diferença, do marcador da diferença para aprimorar a desigualdade, né? Ele se faz valer da diferença para ampliar a desigualdade. Então o capitalismo ele sempre está intensificando as estruturas do racismo institucional, do racismo estrutural. Ele sempre está intensificando isso, por mais que ele tente ganhar dinheiro com isso, né, cara? Que é o black money aí, né, cara? E tantas outras formas de pensar. Enfim, uma discussão que não vem ao caso agora, mas quer fazer todo o debate aí da representatividade, né, cara, dos povos indígenas e do homem negro, né, dos homens negros, que também entre os homens negros há uma pluralidade, né, cara, não é o homem negro. Não é o homem negro, exato. Inclusive a gente escutou aqui nesses áudios, nesse bloco de áudios, a gente escutou 2 homens negros e um pardo, então, quer dizer, foram 3. Tá? Não, nesse agora... Não, tem um branco. Ah, tem um branco. Tem o último, branco. Que é a terceira fala. Ah, certo. Que é a terceira fala, né? Mas que é uma terceira fala que também, o quê? Sinaliza sofrimento, né? É mais sofrimento, né, cara? Tá falando ali, né? Essa terceira fala, quando diz, não, me identifico nesse lugar, né, de ter sido objeto, né, cara? Objetificado a partir das minhas diferenças, a partir da minha singularidade, vamos dizer, né? Daquilo que me compõe como sujeito único, disso em algum momento ter pelo menos eu entendi assim, né? Aquilo que me constitui como uma pessoa única, em determinado momento ter sido usado como ferramenta de intolerância comigo, né, cara? De algum tipo de discriminação. Então... E ele fala a identificação dele passa por isso. E pela questão de, apesar disso, ele conseguir se manter em pé, o Coringa, né? Só que a questão é que pra ele se manter em pé, ele deixa de ser o Arthur e se transforma no Coringa. Exato. Inclusive, acho que talvez essa transformação seja uma boa expressão visual, uma boa correspondência cinematográfica da expressão que a gente tem aqui no Brasil de meter o louco, né? Que o Arthur fez foi meter o louco, literalmente, né? Literalmente. E aí incorporou, falou, não, já que vão me tratar como louco, então eu vou ser louco mesmo, vou meter o louco e é isso, vai explodir tudo, pronto. E aí não é só nesse filme, você pegar o outro filme do Coringa que fez, do Batman, que foi o Coringa fez sucesso, Cavaleiro das Trevas, o Coringa também era a mesma coisa, que né? Inclusive lá naquele filme, tem um momento que o Batman fecha a porta, né? Começa a socar ele, né? Fala, você vai falar onde tá? E ele começa a rir e fala, cara, você e eu somos a mesma coisa, cara. Sim. Você acha que eles que estão eles fora da salinha, eles acham o que de você, cara? Você acha que você é um policial? Você acha que você é... Você acha que você é quem, cara, né? Você é que nem eu, presta atenção, né? É muito bom, cara. Bom, nesse bloco a gente ouviu, então, como a gente acabou de dizer, um homem branco, um homem negro, um homem que se declara pardo. 2 deles se declaram hétero, um se declara bi. Um se declarou de classe média baixa, o outro de classe média, e o outro não se declarou em termos de classe. Vamos pro próximo bloco ou você quer mais algum comentário desse bloco? Bora! Vamos lá pro último bloco de áudios, senão o programa também vai ficar com 2 horas e meia aqui. Olha, eu me identifico no sentido da invisibilidade, né? O Coringa, né, esse personagem do filme,
ele traz ali marcado, né, na experiência dele uma não visibilidade, né, uma não escuta, né? Ele não se sente, né, um sujeito como outro qualquer, né? As pessoas não veem. E acho que nesse sentido me identifico porque quando a gente pensa no que significa masculinidade e o que é ser homem, eu não me enquadro. Então eu não me vejo, ou pelo menos eu não vejo que as pessoas me identificam nesse lugar de masculinidade, porque daí tem o estereótipo do que é ser homem e tal. Nesse sentido eu me sinto perdido, engolido na massa, né? Porque se eu saio na rua as pessoas me leem como homem, mas a partir do perfil de homem cis, que eu não sou. Então, nesse sentido, tem esse choque de realidade, né? E então, acho que o Coringa traz um tanto, né, disso marcado, né? Acho que principalmente isso fica muito claro também ali na cena que ele está conversando com a assistente social e que isso fica mais em evidência, né? Do como ele tá falando da angústia dele, das questões, e essa mulher tá ali simplesmente sentada ali seguindo um protocolo. Que eu acho que é o que muito. Que na verdade eu tenho escutado muito das pessoas que vão aos psicólogos, né? Principalmente galera trans que vai com uma demanda outra, né, de questões existenciais e tal, e o que eles leem ali naquela pessoa é que o problema é a transgeneridade. Então acho que nesse aspecto, nesse sentido, eu me identifico muito com o personagem, e não só eu, mas diria até do grupo, né? Do grupo trans nesse sentido. Eu não posso dizer que eu me identifico com o personagem do Coringa. Acho que eu me identifico com o contexto em que o personagem se insere. Acho que tem uma questão um tanto ética, assim, de dizer que eu me identifico com aquele personagem, por mais que por algum momento até pareça um alívio o personagem extravasar toda a opressão e a repressão que ele passa ao longo da vida dele naquela rotina. Ele é uma pessoa muito violenta, né, cara? Então, não dá pra. Eu não, eu não acho que que o nosso convívio faça a gente se tornar pessoas tão violentas quanto, ou a mim pelo menos. Eu não me identifico como uma pessoa tão violenta quanto o Coringa. Mas eu acho sintomático que várias pessoas se identifiquem. Não é o meu caso, não. Bom, eu não me identifico com o Coringa. E eu acho que se muitas pessoas responderem que se identificam, a gente tem um sério problema. E um problema, aliás, mais de um problema, dependendo dos motivos da identificação. Se a gente tem muitas pessoas que se identificam com o Coringa, pode ser que, mano, a sociedade deu ruim, já era. A gente tá vivendo no caos e parece que é isso, né? Mas não chegamos lá ainda exatamente nesse ponto. Numa Gotham sombria, maluca, apesar de muita gente achar que sim. E eu acho que a gente não tá longe, mas não chegamos lá ainda. E também acho que se muita gente falar que se identifica com Coringa, eu penso que geral tá meio que colocando os problemas, os seus problemas, que são, não quero que mediador de ninguém, mas porra, o Coringa não é só o cara que é rejeitado pela mina que ele gosta, o cara que é humilhado pelo chefe, o cara que é enganado pela mãe, o cara que não tem amigos. Ele é tudo isso levado a alguma potência e tudo junto, mano. Tá ligado? Então, eu fico meio pá, assim, eu me identifico com o Coringa. Caralho, mano, será que seus problemas são parecidos mesmo com o dele, ou são da mesma natureza, ou tem a mesma complexidade, enfim. Eu não me identifico com ele, não. Personagem do caralho,
bonzão, Joaquim Fênix foda, mas ele causa estranhamento, ele causa paixões até, mas não identificação. Sim, eu me identifico com alguns aspectos do personagem Coringa, onde ele sofre uma pressão social por N fatores, e dentre eles o bullying, né, que ele sofre por conta da própria doença, também o desfavorecimento social e uma família pouco estruturada também contribui para que diversos problemas psicológicos sejam desencadeados, e esses fatores têm um apelo muito forte diante de uma sociedade que se encontra pressionada pelo próprio sistema e se encontra também sem saída, e muitas vezes acaba causando revoltas individuais e coletivas. Portanto, é por conta disso que eu me identifico com alguns pontos do personagem. E aí, Ale? Último bloco. Último bloco. Novas questões? É isso aí. Novas e ao mesmo tempo diferentes, mas não tão inéditas, né? Porque eles retomam algumas coisas que a gente já falou bastante aqui, mas que eu acho que é próprio, né? Acho que a primeira fala desse bloco, quando coloca a questão da invisibilidade, né? E eu fico pensando que essa invisibilidade na sociedade, no contexto do filme, está presente também no nosso contexto, que é uma invisibilidade que se torna um lugar, né? Que se torna um lugar. Numa sociedade de classes, você está sempre pautando os acessos, os direitos, as possibilidades de realizar, de construir numa hierarquia, né? Então essa invisibilidade se torna um lugar. Tem tinha, né? Ele faleceu, o Daniel Chuturiansky, psiquiatra italiano, ou psiquiatra carioca, bastante presente aí na luta antimanicomial, né, cara? Um cara que dialogou muito aí com a reforma italiana lá, e ele diz o seguinte, ele diz uma coisa muito curiosa, ele fala: a nossa sociedade está sempre buscando premiar, identificar e vangloriar o primeiro aluno da sala. Só que é o seguinte, para você ter o primeiro aluno da sala, você tem que ter o último. E ninguém quer ser o último. Quem é que quer ser o último aluno da sala? Quem quer, cara? Todo mundo, né? E eu fico pensando, né, que durante a nossa vida, a grande maioria dos homens vão sacando que eles nunca serão o primeiro aluno da sala, cara. Só que eles vão estar sempre lutando para não ser o último. Né? A gente vai abrindo mão, né, cara? Ele vai abrindo mão de ser o primeiro aluno da sala. Ah, eu nem quero, né, cara? Olha quem é o primeiro aluno da sala. Moned. Olha que, né, aí começa, né, cara? Tudo que é adjetivar os primeiros alunos da sala, né, cara, e tal. Mas é o seguinte, ninguém quer ser o último, cara. Ninguém quer ser o último. Esse é um fato. Só que é o seguinte, se tem o primeiro, tem o último, cara. Então, se você tem aquele que vai ser, de novo, reconhecido, valorizado, apoiado, etc e tal, o que vai acontecer com quem não ocupar esse lugar, né? Então eu acho que essa invisibilidade, ela é lugar, né, cara, na verdade. Ela é possibilidade de existência. Evidentemente que forçada, evidentemente que provocada. Mas isso ajuda a gente a entender como é que a gente vai produzindo sofrimento mental. Como é que a sociedade vai produzindo doença mental, né? Porque muitas das doenças mentais, né, cara, elas são na realidade, né, produto social, cara, né? Produto social. Tem sociedade que, cara, tem sociedade que não tem suicídio, tem sociedade que não tem depressão, tem sociedade que não tem estupro, cara, né? Pensando aí marcadores da masculinidade, né? Tem sociedades que não produziram isso, cara, né?
culturas humanas que não produziram isso. Então eu acho que é fundamental. E aí todos eles trazem de alguma maneira de novo o lugar da angústia, né? O lugar da pressão social. A última fala retoma a questão do bullying, né, cara? Essa questão de como é que você vai sendo pressionado e ao mesmo tempo não tendo esses repertórios para lidar com essas pressões, né, cara? Você não aguenta, né, cara? Porque não é possível aguentar, né? Não é possível aguentar. Então eu acho que eles retomam esses pontos de forma muito interessante, né? E eu não lembro se foi o segundo ou o terceiro que diz algo muito, muito interessante, que ele fala: eu não me identifico com nada do Coringa, tá louco, cara, me identificar com o Coringa. Inclusive tem um monte de gente que se identifica com ele. Pô, isso é horrível, cara, né? Ele fala que se as pessoas se identificarem, isso quer dizer que a sociedade já era, né? Já foi pro saco a sociedade, não tem mais jeito. O que eu, desses últimos áudios, o primeiro, que é de uma pessoa trans, né, de um homem trans, que se declara trans, no próprio áudio, eu acho muito interessante ele falar da questão de que o estereótipo de homem, que o Coringa não se encaixa no estereótipo de homem que a sociedade espera que ele seja. E que ele se identifica com isso, porque mesmo quando veem que ele é homem na rua, como aceitam que ele é homem na rua, aceitam ele como um homem cis. Ele não é um homem cis. Então a identidade dele é negada socialmente, né? Tem uma recusa, né? Uma recusa a aceitar que ele é um homem trans, né? Se você é homem, tá bom, mas então você é um homem cis, não dá pra ser um homem trans, tem que ser um homem cis. Ponto. E outra coisa que eu achei interessante acho que foi o segundo e terceiro áudio falaram de que não é possível que o nosso convívio seja tão violento assim, mas o terceiro também, que é o mesmo falou, se identificam, se tentar se identifica, ferrou, a sociedade já era. Mas uma coisa que ele falou: pô, será que nossos problemas são tão grandes assim quanto o do Coringa? Que ele fica meio puto quando a galera fala que se identifica com o Coringa porque também tem os problemas que ele tem. Fala: sério que você tem todos esses problemas que ele tem ao mesmo tempo e elevados à potência que está elevada no filme? Porque aquilo ali é um acúmulo, é um estereótipo de alguém que está muito ferrado na sociedade. E não é que não tem essa pessoa, tem o Sandro, você acabou de falar do Sandro, mas você é o Sandro? Pra você falar que não, eu super me identifico com o Coringa, ele sou eu. Não, você não é esse cara. Tipo, e aí volta no áudio anterior, né, de que como é a criação de um exemplo. Isso. Aí é um exemplo que é cego, né, e inclusive ele fala uma coisa que entende que ele desperte paixões sim, mas não identificação. E todo esse contexto que ele colocou de exagero me lembrou do debate que o filme trouxe sobre a questão dos incel, né, os incels, né, os involuntary celibatários involuntários, como eles se autodeclamam. Sim. Que são pessoas que, por ter frustrações amorosas, por não conseguir se relacionar em termos afetivos com o mundo e com o sexo oposto, culpam o próprio sexo oposto por isso. E o filme... Então defende não se relacione com mulheres, né, cara? E eles promovem massacres, né? Eles matam mulheres. Sim. São misóginos num extremo absurdo. Sim. E aí teve um debate importante em volta do filme, foi, pô, esse filme é um filme... Estão criando um herói pros incels. Estão dando razão pros incels. Mas eu acho que essa leitura do filme é uma leitura muito parcial. Embora eu entenda que ele possa levar para um caminho. Eu entendo que um incel porque se identifique com o Coringa. Já não é alguém que vai ser capaz de produzir uma reflexão, vamos dizer assim, ampla, né, cara? É alguém que não está aberto, né? Alguém que não está disponível para pensar a respeito da própria condição, né? Então, de novo, é uma projeção, né? É uma projeção, né, cara? Certamente. Mas sim, pode influenciar, mas eu tenho muito cuidado sempre com essa ideia de que... eu lembro que o Trump falou: esse filme vai incitar violência, esse filme... Que é o que dizem dos videogames, né, cara? É o que dizem de tantas outras coisas, né? E a gente sabe que não é bem assim, né, cara? Não é bem assim, não é necessariamente isso que faz. Eu acho que, inclusive, o filme ele é fenomenal por você poder observar uma ficção, né, cara, e se identificar com ela, mas poder sacar que você não é ela, né, cara, que você não é aquilo. Os 10 homens que nós ouvimos em algum nível entenderam isso, né? Exato. Nenhum deles falou: não, eu sou esse cara. Todos eles colocaram: não, eu me identifico com algumas coisas, com o contexto, com esse ponto aqui, aquele ponto ali, mas ninguém falou: não, é o filme da minha vida, eu sou o Coringa, eu amo esse filme. Embora a gente saiba que tenham homens que
Que provavelmente produziu essa identificação, né? Mas que eu penso que é isso mesmo, mas eu acho que tem aí essa quantidade de homens falando a respeito de como o filme foi para eles, quais as impressões, e a gente fazendo uma pergunta objetiva, né, cara, explícita nesse entendimento do que é essa identificação. Todos perceberam que é uma ficção, todos perceberam que é um recorte, que é uma caricatura, né, cara, e que traz vários elementos ali condensados por uma condição de narrativa, né, cara, por uma condição de produção artística, da linguagem possível naquilo ali. E o filme, evidentemente, como toda produção artística, não vai produzir unanimidade, né? Não vai produzir acordo, né, cara? Eu acho que vai divergir, vai ter muita divergência. E de novo, eu gosto muito de pensar nesse filme como um produtor de divergência, porque é isso que a gente está precisando hoje, né? A gente está precisando seguir divergindo, mas de uma forma que a gente não se mate, né, cara? Para que a gente possa divergir de uma maneira que a gente não se aniquile. Porque nem sempre dialogar a gente vai convergir, né? Dialogar não é sinônimo de consenso, cara. Não é. Então é uma questão de maturidade. E eu acho que é isso que, em boa medida, as masculinidades precisam sempre exercitar. Masculinidades mais maduras, masculinidades mais com capacidade de dialogar na divergência, capacidade de dialogar na diferença, porque dialogar na semelhança, dialogar naquilo que te é confortável, né? Sei lá, né, cara? Não sei o tanto que isso... Dialogar com o espelho, né? Isso te amplia aonde? Te amplia como? Né? E hoje a gente está aí, cheio de modelos e exemplos, né, de masculinidades e poucas referências, né? Por mais referências públicas, menos... né? Públicas, porque a gente tem muitas referências de masculinidades muito bacanas, né, cara? Então, que por mais referências que alcancem uma amplitude de divulgação grande e menos exemplos, né? Se bem que, ao mesmo tempo, acho que tem aí uma grande questão. É um caminho muito, muito complicado nessa sociedade, uma referência de ampla divulgação não se tornar um exemplo, mesmo contra a própria vontade. Você falou do Mano Brown, ele pode se reforçar sempre que ele não é exemplo, mas ele é exemplo. Ele virou exemplo, né? Pra bem e pra mal. Muito complicado. Bom, esse último bloco teve um homem trans e 3 homens héteros, cis héteros, né? Um homem de classe média, outro que se declarou como classe C endividada, 2 de classe média, desculpa, um que não se declarou. Em termos de etnia, 2 homens pardos, um homem negro e um homem que não se declarou. Eu quero deixar claro para quem está escutando que nós dois sabemos que essa seleção de 10 pessoas para fazer esse programa não tem rigor científico, não tem valor de pesquisa, não quer dizer que representa as masculinidades do mundo, ou nem dá para ter uma média de masculinidade, porque são pessoas que nós contactamos a partir dos nossos contatos pessoais. Tentamos variar, inclusive de idade, a gente não falou idade aqui, mas tem gente aqui de 17 a 45, 50 anos. Mas a gente sabe muito bem que isso não tem um valor científico de pesquisa, nem era essa a proposta. E acho que é justo com nossos convidados que falaram aqui. É um estímulo, né? Pra gente, exatamente. Pra gente se ver, né, mano? Então isso que eu ia falar. Foi um estímulo pra gente se encontrar, cara. E eu acho que é justo a gente, com nossos convidados e com nossos ouvintes, também se declare agora. Não sei o que você acha, Lê. Bom, eu me considero um homem pardo, embora eu acho que o mundo me leia como homem branco no Brasil. Fora do Brasil eu tenho certeza que não. Sou heterossexual e sou de classe média média. Uhum. Eu sou um homem negro, eu sou um homem hétero, sou um homem também, agora de classe média, mas de origem nada média, né, cara, né? Teve uma ascensão aí, né, cara? Então mas... isso a gente compartilha. Familiarmente, minha família também não vem da classe média. Todo mundo era, né? Vamos construir hoje é isso, né, cara? Hoje é isso, né? Eu sou um professor, né? Sou professor, sou psicólogo, então, né? Evidentemente que eu tô aí Mas, cara, isso é curioso esse negócio de você perceber a classe, porque quando eu falo da classe, né, que eu sou tipo que eu tô na classe média,
é muito mais uma condição econômica do que ideológica. Exatamente. Cara. Não só ideológica, acho que de práticas. Eu tenho várias práticas no meu cotidiano que não são de classe média. Desde coisa besta, tipo de tomar café no boteco com muito açúcar, que é uma prática popular. Sim. Galera, você vai na quebrada e o café nem pergunta se quer com açúcar ou sem açúcar. Café com açúcar e pronto. Que eu herdei do meu pai, que cresceu na favela. Eu tenho práticas alimentares, práticas de cuidar da casa, que são todas da classe que eu pertenço, que meus pais pertenceram e eu cresci assim. Mas economicamente eu sei que eu sou de classe média. Eu tô na média salarial do Brasil, eu tô na classe média. É isso mesmo. Bom, gente. Beleza. Pra terminar o programa, a gente vai pra vinheta e voltamos com algumas dicas culturais. Dicas culturais. Bom, a minha primeira dica cultural é uma série da Netflix. Talvez algumas pessoas já tenham assistido, outras não. É uma série que chama Brooklyn Nine-Nine e ela é uma comédia com episódios curtos de 20 e poucos minutos. Se passa numa delegacia de polícia no Brooklyn, em Nova York. E apesar de ela, em certos sentidos, fazer a gente acreditar que policiais também são seres humanos, né? O que é uma coisa um pouco polêmica entre anarquistas, ela é muito interessante porque ela trabalha com uma desconstrução da ideia de masculinidade muito grande. Então, o capitão da polícia é um homem negro e gay, que é capitão exatamente porque esse foi o objetivo que ele traçou para a vida dele enquanto homem negro e gay. O personagem principal é um homem branco, bem estereótipo de homem branco, moleque, responsável, mas que ao mesmo tempo ele é sensível, que tem carinho com os outros homens, tem uma relação saudável com as mulheres até um certo ponto. O outro homem negro, que também é um capitão, é o cara mais forte da série, e é o mais delicado, o mais sensato. Então, é uma série que vale a pena assistir e prestar atenção nesses detalhes. Eu vou colocar um link na descrição com um texto falando um pouco sobre o Brooklyn Nine-Nine. A minha segunda dica é um tantinho hipster, assim, né? O pessoal descobriu a Islândia no futebol há pouco tempo, mas eu, por conta da música, já sabia que os islandeses gostavam de futebol há algum tempo. E a minha dica tem a ver com isso. Tem uma banda islandesa chamada Sigur Rós, uma banda de pós-rock, que tem um clipe cuja temática do clipe é exatamente o futebol e a masculinidade. O nome do clipe é Vidrar vel til loftrasa, não sei se estou falando certo, porque eu não sei falar islandês. E em português significa um tempo bom para bombardeios aéreos, que é a fala sarcástica de um homem do tempo na televisão islandesa falando sobre o tempo na época da guerra do Kosovo, na década de 90. Assistam o clipe, ele foi o primeiro momento da minha vida em que eu questionei mais profundamente a minha relação com o futebol no caráter homoafetivo que o futebol tem. E não só no caráter homoerótico que o futebol tem. E não só no caráter machista, mas também no caráter homoerótico. Assistam o clipe, o link dele também está na descrição e ele é muito bonito. Ale? Eu trago aí como dica cultural 2 peças de teatro, né? Que nesse exato momento não estão em cartaz, mas estavam até 2 semanas atrás, e que depois do carnaval, em março, voltarão em cartaz. Canto para Rinocerontes e Homens, que teve uma temporada aí no Teatro João Caetano, e que é uma peça muito bacana, na qual vai sendo discutida aí uma sociedade onde os homens vão se transformando em rinocerontes, né? Então vejam, a descrição da peça vai estar aí, tá? E uma outra peça chamada Feminino Objeto, 1 e 2, não é? Uma peça da Janaína Leite, e que trata também de construções da questão da construção de gênero, e que vai estar em cartaz mês que vem no Teatro Décio de Almeida Prado, lá no Itaim Bibi, dia 7 e dia 14. Então vejam na descrição a sinopse e os detalhes de onde estarão em cartaz. A última dica, que é de nós dois, é um vídeo que também está na descrição, discutindo um pouco como ser homem e se comportar no carnaval de uma maneira minimamente decente e não reproduzir estereótipos machistas e patriarcais, né? É isso aí. Obrigado por ouvir o Homem a Homem. Esse podcast ele é integrante do projeto O Anarrest. Ele está hospedado no servidor da Rádio Sens, uma rádio online anticapitalista. Se você quiser saber mais sobre esses 2 projetos, o Anarrest e a Rádio Sens, é só acessar os links que também estão na descrição do episódio. E se tiver dúvidas, sugestões ou qualquer tipo de comentário, é só escrever pra gente na própria Rádio Sens ou no e-mail oanarrest@gmail.com. A gente volta depois do carnaval. Até logo, tchau.